Graças, paz, irmãos e irmãs da Igreja Metodista em São Mateus, ali em Campo Grande. Prazer estar aqui, eu sou o pastor Tiago e é uma bênção estarmos louvando e engrandecendo ao nome do Senhor mais uma vez juntos, nesse domingo à noite, para honrarmos e louvarmos ao Senhor. Nós vamos estar utilizando essa plataforma por um tempo, por conta dessa epidemia e dessa pandemia, que está ocorrendo mundialmente, e nós juntos, nós vamos como igreja demonstrarmos o nosso valor e utilizarmos essa plataforma que Deus deu sabedoria aos homens e agora servirá de instrumento para levar a palavra para a sua casa e louvarmos juntos também em nome de Jesus. Amém? Por isso feche seus olhos, nós vamos iniciar com uma oração, engrandecendo ao Senhor e louvando pelo seu nome. Amém? Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos a Teu amor. Somos gratos pela Tua palavra, Senhor, porque ela não pode voltar vazia, Senhor, e ela não voltará. Por isso toda palavra lançada aqui nesse lugar, toda oração feita aqui nesse lugar, todo cântico louvado e cantado aqui, Senhor, que possa servir de instrumento para encher a casa de alguém e trazer, Senhor, o renovo que essa pessoa precisa, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Do amor de Deus. Ó Pai, nós louvamos e agradecemos o Teu nome, pedimos por cada família que está nesse lugar. Clamamos, Senhor, que a Tua proteção e a Tua mão venha sobre aqueles que Te amam, Senhor. Clamamos, Senhor, e pedimos perdão por aquilo que cometemos, que não agradou o Seu coração. Pedimos, Senhor, esteja conosco nesse momento. Esteja nos acolhendo, esteja nos abraçando, Senhor, em Tua doce mão, na Tua doce paz, Senhor, porque nós queremos viver, andar contigo, Senhor. Assim, Senhor, nós estamos livres, Senhor, de toda e qualquer acusação do pecado, porque estamos juntos contigo, vivemos juntos com o Teu amor, juntos com a Tua unção, Senhor, e nós clamamos, Senhor, traz luz para essas sombras, Senhor. Tu és o Deus que pode destruir, Senhor, qualquer acusação sobre a nossa vida, e cremos que Tu és o Deus que pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, em nome de Jesus. Amém. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a Tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a Tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem,
esse é um sinal que a tua chuva vai ser. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é um sinal que a tua chuva vai ser. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus. Se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abra as portas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Não há outro igual, não há outro igual. Só tu és santo, santo. Não há outro igual. Só tu és santo, santo. Eu não conheço outra canção que descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, 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 Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, sempre e sempre. Vamos preparar agora para o momento da palavra do Senhor, continuar ouvindo, né, a palavra do Senhor pregada agora nesse momento. E para esse culto da noite, eu tenho o prazer de convidar o pastor Edson, reverendo Edson, lá da Igreja Metodista Central em Queimados. Que o Senhor possa falar contigo através dessa palavra. Boa noite. Nós louvamos a Deus, nós exaltamos o Senhor, nós glorificamos o nome do Senhor, mas uma das partes, né, do culto cristão é quando nós podemos abrir a palavra do Senhor e a mesma fala aos nossos corações. Portanto, eu quero propor a vocês esta noite, com base no texto de Romanos capítulo 8, e, meus irmãos, o tema de hoje também é um tema extremamente importante. Eu tenho dado ênfase aqui, nesses últimos meses, né, sobre
o rumo ao Pentecoste, mas trabalhando temas, sobretudo relacionados ao Espírito Santo. E eu não pude me furtar quando olhei para o texto de Romanos capítulo 8, e tinha ministrado alguns sermãos aqui com base nesse texto, mas eu encontrei aqui no capítulo 8, versículo 26, 27 e 28, alguns princípios, ou mais alguns princípios, cujo o Espírito de Deus, né, gerou no meu coração. Eu quero compartilhar isso com vocês essa noite. Portanto, o nosso tema seria mais ou menos assim: o Espírito Santo, o ajudador. Vou repetir para você: o Espírito Santo, o ajudador. Nós sabemos, nós já sabemos, nós mesmos, por nós mesmos, nós não podemos fazer absolutamente nada. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos dos nossos filhos. Nós precisamos de parceiros de Deus à missão. Nós precisamos de pessoas ao nosso lado, nos apoiando, nos encorajando. A gente sabe que, diante dessas circunstâncias do dia a dia, alguns reveses acontecem, isso é até natural. E é bom saber que o Espírito Santo está ao nosso lado, em nós, dentro de nós, na igreja, atuando na igreja agora, na sua vida agora, e nos tornando, quem sabe, mais fortes, nos dando mais sensibilidade, sabe, o equilíbrio emocional, sim, para que as nossas decisões não sejam pautadas somente na carne. Lembram disso semana passada? Quando nós pendemos para a carne, é fatal. Mas aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, geram vida, compartilham vida. E com base nesse texto, eu quero compartilhar essa palavra com vocês. Romanos capítulo 8, se você tem a sua Bíblia aí, se você está na sala da sua casa, no quarto, está reunido aí com a sua família, abra aí e acompanhe comigo. Romanos 8, versículo 26, nos diz assim o texto: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Bom, Espírito Santo, o ajudador. Essa breve introdução, eu quero mostrar para vocês, meus irmãos e irmãs, algumas situações que nós vivemos no nosso dia a dia, e por sermos filhos de Deus, filhos e filhas de Deus, eu e você, nós não estamos isentos da intempérie, nós não estamos isentos da Covid, nós não estamos isentos da crise, nós não estamos isentos do infortúnio. Enquanto nós estamos nessa terra, nessa carne, nós somos sujeitos a toda sorte de intempérie. No entanto, há que se perceber nesta noite, com base nesses versículos, alguns detalhes, onde os cristãos são dirigidos pelo Espírito Santo a conhecerem a vontade de Deus. Eu lembro que o verbo conhecer no grego é gno, conhecer. Esse conhecimento, irmãos, implica em 3 áreas: a revelação, a inspiração, tá? Essa revelação, inspiração, no tocante à palavra, eu quero mandar uma palavra para os ateus, ou os atoas. Se Gênesis capítulo 1
Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 3. Se não é palavra de Deus, é balela, é história, é factóide. Aqui tem dois verbos que são a prova cabal da inspiração e da revelação. E quem inspira aqui não é outro senão o Espírito Santo. Então, nós não somos frutos de uma obra do acaso. Olha o capítulo 1 de Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Se o que Moisés escreveu, nesses 3 capítulos aqui, não é verdade, é factoide, é história. Agora, se é verdade, se é literal aqui, irmãos, existe um Deus que criou todas as coisas. Criou todas as coisas. Você não é obra do acaso. A natureza fala de um Deus. Então o ateu, ou aqueles que pendem para a teoria do evolucionismo, tá? Tendem para a teoria do evolucionismo, estão equivocados. Equivocados. Categoricamente eu afirmo para você, está equivocado, porque são dados da fé. Então, esses 3 capítulos aqui de Gênesis, Bereshit, não vale de nada. Agora, se é literal, existe um Deus. E o verbo que se usa aqui para criar é bara. Deus cria do nada. Só Ele pode fazer isso. Vocês imaginem comigo o sem número de células que estão no nosso organismo. Cada célula dessa com seu DNA. E se a gente esticasse, alguém disse espichar. Se espichasse, seria quilométrico. Entendam? No nosso organismo, meus irmãos, é um emaranhado de situações. Tecido conjuntivo, os ossos, a articulação. Meu irmão, é um negócio fantástico. Só um Deus para criar isso, cara. Não tem outro não, meu irmão. É criacionismo. Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Por isso, e aí não é talvez, mas categoricamente eu afirmo, que a palavra do apóstolo Paulo no capítulo 8 é contundente. Se não, vejamos. Detalhes que o Espírito Santo gera gnosco, conhecimento, é com relação à vontade do Eterno. E nós conhecemos, pelo menos é uma das áreas, um dos pontos em que nós podemos conhecer a vontade de Deus é através da oração. Diga comigo, oração. Não é em tese não, é oração. É intimidade com Deus. É falar como Kathryn Kuhlman, uma das mulheres que foram usadas tremendamente nos Estados Unidos por Deus em curas e milagres. É falar de John Wesley, o fundador do metodismo, no dia 24 de maio, com a experiência do coração aquecido. Dentre outros. Então, sendo a oração um dos requisitos principais na vida do cristão, na vida da igreja, Paulo, ele apresenta uma faceta do ministério do Espírito Santo que se aplica, meus irmãos, no ministério ou a prática da oração. Ele usa uma palavra no grego, os autos. O que é os autos? É semelhante, igual, da mesma maneira. Então, da mesma maneira que o Espírito Santo, querem ver comigo? É só introdução, tá bom, irmãos? Os autos. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Ou seja, semelhantemente, da mesma maneira, os autos. Então, o que significa isso? Refere-se
há algo que se liga, irmãos, a um contexto anterior. Que contexto é esse? Deus, em Cristo. Então, nós temos aqui a esperança e a promessa da glória, ou de glória, que será revelada, e que essa revelação fortalece-nos, fortalece o cristão durante a peregrinação, a jornada dele aqui na terra. E essa peregrinação está presente também no sofrimento e os gemidos. Então, o Espírito Santo, ele se associa a essa nova criação, e Cristo é o cabeça da nova criação. O Espírito Santo, então, ele auxilia os cristãos em suas fraquezas. Eu pedi às meninas, assim que eu cheguei, eu lembrei aqui, falei, vai cantar o hino, aquela música da Fernanda Brum. Podem preparar. Se não prepararam, vocês têm 2 minutinhos para fazê-lo. Sabe, o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza, porque nós não sabemos efetivamente como orar. Assim, essa nova criação, cabeça da nova criação, ele diz o texto que o Espírito Santo nos auxilia em nossas fraquezas, gemendo de modo inexprimível, ajudando-nos a nos relacionar com Deus enquanto aguardam a glorificação. Você sabe que a glorificação é vida eterna, né? Eternidade com Deus ou eternidade sem Deus. Por isso, com esperança, aleluias, essa esperança sustenta os cristãos durante o sofrimento a que todos elas são submetidos. Então, os altos, semelhantemente, da mesma forma, o Espírito Santo, ele sustenta, ele anima, ele fortalece os cristãos diante das suas fraquezas. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida esta noite. O Espírito Santo está do teu ladinho esta noite, te fortalecendo, aquecendo o seu coração. O Espírito Santo está fortalecendo a sua vida de uma forma extraordinária. Eu entendo aqui, irmãos, que ainda que submetidos às intempéries, o Espírito Santo continua nos fortalecendo. Então, esses versículos lidos esta noite, e com base nos 3, eu quero destacar aqui 3 maneiras com as quais o Espírito Santo, ele desenvolve o ministério de ajudador aos cristãos. Vou ser um pouco repetitivo, mas é interessante você notar que o primeiro ponto, a primeira maneira, é que ele ajuda os cristãos. Eu fui no dicionário para tentar entender essa palavra ajudador. Ajudador é uma pessoa capaz de ajudar, é uma pessoa capaz de oferecer auxílio. Notem comigo de novo o versículo 26. Da mesma forma, os altos, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olhe para mim. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. A pergunta retórica seria: quais são as fraquezas do cristão? O que significa ser ajudador? Olhe para mim, atenção agora. Com frequência, nós nos sentimos desorientados, desnorteados com a nossa vida de oração. E olha que o bispo da igreja, eu compartilhei esse post com os líderes da igreja. Enquanto não tem escola dominical, a igreja precisa desenvolver a torre de oração. Bom, quando o bispo da igreja libera esse decreto para a igreja metodista na primeira região, eu não tenho outra alternativa senão convocar a igreja. Mas eu não posso obrigá-los. Eu não posso obrigá-los
a ter uma experiência de oração. Isso é da nossa voluntariedade, é um desejo que nasce no nosso coração. Ah, pastor, eu oro em casa. Amém. Continue orando em casa. Mas eu entendo como líder, como liderança, é importante estar na igreja, orando com a igreja, pela igreja. É de fundamental importância. Porque o dia que você, como líder, não orar, você não vai poder falar sobre oração. Percebeu? Então, a vida de oração é, sobretudo, aquele que efetivamente vive essa vida de oração. Nós não podemos falar em tese. Ou você fala do que você vive, ou você vai ser um completo demagogo. Você não vive o que você fala. Em casa você é uma coisa, na igreja você é outra. Pastor, o senhor está pegando pesado. Não estou pegando pesado não, é a Bíblia que está dizendo, cara. Então, com frequência nós nos sentimos desnorteados da nossa vida de oração. Diz o texto que nós não sabemos orar como convém. Nós oramos pelo menos de 3 maneiras: egoísta, ignorante e limitado. Mais uma vez, porém, o Espírito Santo coloca-se ao nosso lado para nos ajudar na nossa fraqueza. Qual é a fraqueza aqui, irmãos? É a maneira com a qual nós oramos. Essa é a fraqueza do cristão. E a frequência da nossa intimidade com Deus, isso enrijece. Isso nos impede de viver experiências sobrenaturais com Deus. A oração é fundamental. Então, quando nós oramos de maneira egoísta, ignorante e limitada. Quando o Espírito Santo se coloca do nosso lado e começa a sussurrar, Ele está intercedendo por nós, sob maneira com gemidos inexprimíveis. Vejam que nesse versículo, é o Espírito Santo quem geme, e não nós. Ainda que você expresse, ainda que nós expressemos de alguma maneira, esses gemidos. E aqui nós nos deparamos com um mistério. Que mistério é esse? Nós não entendemos. Nós não sabemos. Agora, eu adentro a esfera espiritual, e eu sei que existem forças poderosas atuando agora para destruir a sua casa, a sua família, o seu ministério, a vida dos seus filhos. Existem forças, uma tríade satânica arrebentando com os valores da família desse país. É o casamento entre 2 pessoas, é o aborto, é a menina que começa a vida dela sexual em tenra idade, que não se preserva para o seu noivo, para o seu esposo, se aventuram uma vida sexual precoce. Portanto, não há absolutamente nada que demonstre honra. Ora, meu irmão e minha irmã, eu prefiro ir quadrado para o céu do que descer redondo para o inferno, cara. Quero ser quadrado sim, porque nós vamos manter os conceitos de uma vida cristã, autêntica, verdadeira, com fidelidade ao cônjuge. Quem não é casado tem que casar, porque está em pecado. É porneia. Isso é porneia no grego. E moicheia. É pecado. Então, o Espírito Santo está dizendo para nós esta noite que nós precisamos viver uma vida de integridade. E essa vida de integridade está associada, sobretudo, com uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus. Aleluias. Então, nesse versículo, o que nós conseguimos perceber aqui? Que da mesma maneira que existe uma tríade satânica atuando para destruir você, existe também o Espírito Santo, uma força superior, um ser poderoso, com força poderosa, que operam
o que opera a seu favor. É isso que o versículo está dizendo. E apesar de não podermos compreender o que efetivamente se passa, nós somos imensamente encorajados pelo fato de que um gemido pode ser, por vezes, mais espiritual do que algumas orações que se fazem. É isso que você ouviu. Alguns gemidos são mais espirituais do que algumas orações que nós ouvimos. Bom, a segunda maneira, vou ser bem repetitivo como eu disse no início, a segunda maneira que o Espírito Santo tem para atuar, nos ajudar, é interceder pelos cristãos. Você sabe que é interceder pelos filhos, né? Você sabe que é interceder pela vida do esposo, da esposa, da família. Você sabe como dói, né? Como a gente geme. Meu pai, saudosa memória, minha mãe, saudosa memória, ela contava para nós, os filhos, que ela orou durante 20 anos pela conversão do meu pai. 20 anos. Quantos anos você está orando por esse cabeçudo, seu marido? Você está orando por esse trevudo? Quantos anos você está orando por essa esposa? Quantos anos você está orando por esse filho desobediente? Eu quero te incentivar a continuar orando. Não pare. Porque se ele está vivo, se ela está viva, é porque Deus está guardando. É que Deus está protegendo. No dia que você parar de interceder, as coisas podem piorar. Então, a segunda ação do Espírito Santo é exatamente essa: interceder pelos cristãos. Vem comigo para o versículo 27. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Tem um mistério aqui, irmãos. Veja a maneira com a qual o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. E a pergunta seria: o que é interceder? O que significa gemidos inexprimíveis? Estenegmais alaletóis. Estenegmais alaletóis. Significa gemidos inexprimíveis. Os gemidos inexprimíveis aqui é do próprio Espírito Santo, que são expressos não através de uma fala articulada. João Calvino, ele afirma que a oração é um instrumento poderoso, não para fazer com que a vontade do homem seja feita no céu, mas para fazer com que a vontade de Deus seja feita na terra. Abra sua Bíblia ainda em 1 Coríntios, você está em Romanos. Avança um pouquinho. Vamos tentar aqui, irmãos, descortinar essa palavra alelatóis. São gemidos inexprimíveis. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Vamos ver o que Paulo escreveu na sua carta aos Coríntios. No versículo 16. Ele diz assim: quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu encontrei uma fala de Vance Havner, onde esse pastor batista, em 1934 a 39, ele foi pastor na igreja batista mais antiga do sul, a primeira igreja batista. E ele diz que ele sempre valorizou esses 5 anos nessa pitoresca, histórica cidade velha. Muitas exigências abençoadas foram minhas, especialmente uma agitação do meu coração quanto ao preenchimento do Espírito Santo. Assim como Wesley, Vance Havner
ele foi levado a uma nova dimensão lendo experiências mais profundas de cristãos famosos. Olha que coisa interessante. E ele escreveu uma expressão que eu coloquei no meu Face, quando eu estava pesquisando, preparando o sermão. O cristão sábio não perde tempo tentando explicar o plano de Deus a homens irregenerados, incircuncisos, não querem conversão. O cristão não perde tempo com esses indivíduos. Seria o mesmo que lançar pérolas aos porcos. Seria como descrever o pôr do sol a um cego, ou discutir física nuclear com a estátua na praça. O homem natural tais coisas. É mais fácil pegar um raio de sol com anzol do que apreender a revelação de Deus sem a ajuda do Espírito Santo. A menos que o indivíduo seja nascido do Espírito e por ele instruído, tudo isso lhe será inteiramente estranho. Ter um doutorado nesse caso não ajuda em nada. O diploma poderia muito bem ser considerado como um atestado de ignorância. Notem que em Romanos também, e eu faço questão de que você abra sua Bíblia também em Romanos 11, versículo 34, onde nós encontramos também uma expressão contundente. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Aqui, esse versículo é uma pancada na cabeça do ateu. Darwinista, uma pancada na cabeça deles. Quem conheceu a mente do Senhor? Meu irmão, só pode conhecer a mente, me perdoe usar essas, só pode quem é espiritual. A carne não se submete, a carne vive em desobediência. Então, quando esses gemidos inexprimíveis são relacionados com a intenção de interceder pelos cristãos, notem aqui, não são rogos, não são petições ou súplicas elaboradas na forma de ainda que possuam um conteúdo, um significado, um intuito, transcendem as formulações articuladas. E aqui nós temos o ponto crucial. Se Deus sonda os corações, é isso que o texto está dizendo. Se Deus sonda o coração, se Deus conhece o coração, se Deus conhece as intenções, Ele também pode interpretar a mente do Espírito, apesar dessa mente se expressar apenas por gemidos. Entende? Há uma correlação aqui intrínseca, Deus e Espírito Santo. As palavras que nós liberamos aqui nesse altar, nesses dias, foi exatamente isso, a Trindade, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, cada um atuando de uma forma especial. Então, notem, e quando o apóstolo Paulo, no capítulo 8, ele afirma, vamos voltar de novo para ler, versículo 27, aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito. O que Paulo está dizendo aqui? Uma vez que Deus conhece o que vai nos nossos corações, nada é obscuro, tudo fica muito claro para Ele. É o próprio Deus que consegue entender a mente do Espírito. Esses gemidos inexprimíveis, me permito usar aqui uma ilustração meio óbvia, entende? Você tem um sistema avançado na sua casa, de telecomunicação, avançadíssimo, de última geração, mas você não sabe como operar, você desconhece o manuseio. O que você vai fazer? Você vai no manual do fabricante, ou vai pedir alguém para que ensine a usar aquele equipamento? Não é assim que acontece? Então Deus, porque aqui está o manual do fabricante, então Deus que conhece-nos, Deus que sonda,
Deus que entende, Deus que assiste, Deus que vê. Esse Deus conhece efetivamente o que tem na mente do Espírito. E aqui, meus irmãos, eu tenho uma boa notícia para você. O mais importante é que o Espírito Santo por nós são sempre em harmonia, estão sempre em sintonia com a vontade de Deus. Portanto, a primeira coisa que eu destaco aqui é que se a oração, se o gemido está em harmonia com a vontade de Deus, pode acreditar, a sua oração vai ser respondida. Posso ouvir um amém? Se as orações que fazemos, elas estão em harmonia com a vontade de Deus, tem como base uma promessa de Deus, pode esperar, vai acontecer. Está orando pela conversão? Vai acontecer. Está orando pela conversão dela? Vai acontecer. Entenda, aquilo que Deus preparou para a sua casa, para a sua família e para esta igreja, vai acontecer em nome de Jesus. Se o que nós estamos clamando, se o que nós estamos pedindo nessa torre de oração, a cada domingo, nessa igreja ou em casa, se essas petições são gemidos, se essas petições são muito bem articuladas, não importam. Importa que as orações devem estar em harmonia com a vontade de Deus. E se estiver em harmonia com a vontade de Deus, é só esperar, porque vai acontecer. É só esperar, porque vai acontecer em nome de Jesus. Então, as orações, os gemidos do Espírito Santo são sempre do bem. É isso mesmo. Os gemidos do Espírito Santo são sempre do bem. Isso explica, irmãos, e nós estamos caminhando para a conclusão, o versículo seguinte. No versículo 28, ou melhor, no versículo 27, na parte B, ainda no versículo 27, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E o versículo 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E é a terceira maneira aqui com a qual o Espírito Santo atua como ajudador. E essa terceira maneira é que o Espírito Santo, ele é ouvido por Deus. Isso mesmo. O Espírito Santo, ele é ouvido por Deus. Deus, o Pai, tudo ouve. Deus, o Pai, faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olhe para mim, querida, querido de Deus. Talvez nem sempre, e você já pode ter vivido essa situação, ou está vivendo uma situação como essa. Talvez nem sempre pareça ser o caso. Por vezes nós passamos por momentos de aflição, tragédia, luto, decepção, frustração, tristeza profunda. E nós fazemos sempre essa pergunta: por quê? Porque se essa dor profunda, essa saudade profunda, esse luto, ei meu irmão, essa tragédia que se abateu sobre a sua casa, esse infortúnio que abateu sobre a sua casa, essa tragédia que vem assolando o país, o mundo, pessoas que perderam o seu emprego, empresas que não vão abrir mais porque faliram, e nós nos perguntamos, aonde isso vai dar? O que vai acontecer comigo a partir dos próximos meses, as próximas semanas, o próximo ano? O que vai acontecer com a minha vida, com a minha família, com a igreja? Ei, eu preciso dizer para você esta noite que Deus tem um propósito, Deus tem um controle. Ele não perdeu a rédea da história, está nas suas mãos.
Ainda que as pessoas tenham dito para você que não tem jeito, eu repito, semana passada eu disse, eu vou repetir de novo, tem jeito sim, não tem jeito para o diabo, mas para sua casa tem jeito, para sua família tem jeito, para a nossa nação tem jeito sim, para o nosso estado tem jeito sim. Então, nós nos perguntamos se essa dor, ela vai resultar em algum bem. Senhor, por que estou passando tanta aflição? Deixe-me ajudá-lo nessa interpretação agora. Vem comigo no versículo 28, porque o versículo 28, ele explica o que você está passando. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Se você foi chamado por Deus, e eu acredito, se você foi chamado, o que você está passando não é para abater, não é para te destruir. Tudo o que Deus permite em nossas vidas tem um objetivo. Qual é o objetivo, pastor? É nos conformar à imagem de Jesus Cristo. Entendeu isso? É nos conformar à imagem de seu Filho. Quando nós percebemos isso, quando nós entendemos essa revelação do Espírito, quando você consegue compreender isso no sentido macro, as nossas orações perdem o tom da dúvida e passam a ter um conteúdo de esperança. Aleluias! Ei, querida, homem de Deus, mulher de Deus, a sua vida não é controlada pelas circunstâncias. A sua vida não é controlada por forças impessoais, tais como o acaso, a sorte ou o destino. A sua vida, a minha vida, a nossa vida é controlada por Deus. Meus irmãos, toda essa construção que nós fizemos hoje com relação ao Espírito Santo ajudador, é preciso notar alguns detalhes aqui. As aflições que nós passamos, as situações de intempérie que nós passamos, todas elas têm um fim. Segundo o que eu mencionei com vocês aqui no versículo 28, antes de ter aqui essa paradinha aí, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, amar a Deus aqui é crucial para experimentarmos as suas benesses. Então, o inconverso, aquele que não é regenerado, jamais poderá experimentar algo tão maravilhoso que é a graça de Deus. É o novo nascimento que lhe possibilita isso. É o novo nascimento, é a justificação pela fé que o leva para um novo nível, um nível de intimidade com Deus. Então, a conclusão que nós estávamos compartilhando é que Deus, Ele é extremamente amoroso e Ele é sábio demais para errar. Então, diante da verdade de ter os cristãos, o Espírito Santo como intercessor, um ajudador que ouve as nossas orações, cumpre-lhes o nosso dever, e talvez o nosso maior desafio é de nos aproximarmos mais de Deus, através da oração, da leitura da palavra, através do jejum saudável. Fazendo assim, nós estaremos então em conformidade com a sua soberana vontade. Eu quero orar por você esta noite. Eu quero orar e pedir a Deus que aquilo que foi impossível para nós transmitir a vocês, que o Espírito Santo esteja agora consolidando vocês num nível para que a sua geografia de conquista ela seja aumentada. E que o Deus amoroso, o Deus que cuida, o Deus que ampara, sabe, está com seus braços estendidos
para acolher, inclusive aquele e aquela, quem sabe está afastada do caminho do Senhor. Eu preciso insistir com você, ainda que o Espírito Santo seja o nosso intercessor, e eu sei, nós precisamos nos aproximar dele também. E se esse é o seu desejo, sincero do seu coração, eu quero orar por você. Quem sabe alguém que está nos assistindo essa noite, nessa live, quer entregar o seu coração para Jesus, quer entregar a sua vida para Jesus, deseja confessá-lo como Senhor e Salvador. Eu quero orar por você. Aonde você estiver, você será alcançado pela graça de Deus. A sua família é um projeto de Deus. Há um propósito de Deus que você talvez não tenha entendido ainda, tenha compreendido ainda o quanto Deus o ama. Eu quero reiterar isso para você. Se as lágrimas têm rolado o seu rosto, se o travesseiro onde você dorme, inclina sua cabeça, é de choro a noite inteira, eu vos afirmo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas que permanecem firmes para todo sempre. Eu quero orar por você. Senhor, ó Deus Criador, maravilhoso e eterno, como é bom, Senhor, saber que o Senhor atua de forma extraordinária em nossas vidas, nossos ministérios, na vida da igreja. E agora, quem sabe, um amigo, uma amiga, alguém, ao ouvir essa mensagem, sentiu um desejo profundo de novamente se conectar contigo, Senhor. Fazer uma aliança contigo, renovar a sua aliança contigo. Eu lhe peço, Senhor, que tu forças para que ela mantenha essa decisão, ainda que seja um momento de angústia, um momento de luto, de incerteza quanto ao futuro. Eu sei que tu tens o melhor para nós. Revela-te a essa pessoa esta noite, meu Deus. Espírito Santo, faça o que nós não podemos fazer, convencer-nos do pecado e do juízo. Olhamos para ti, Senhor, e seremos iluminados. Para onde iremos nós, ó Deus, se só tu tens a palavra de vida eterna? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Abençoa este meu amigo, abençoa essa minha amiga, o membro dessa igreja. Ó Deus, aqueles que estão longe, sejam alcançados por tua graça esta noite, e que a presença animadora, consoladora do teu Espírito seja sobre todos eles. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Nesse momento agora, você vai separar o seu dízimo, sua oferta, e a igreja ela continua de pé, e nós cremos que esses valores em algum momento será utilizado para a casa do Senhor. A igreja continua lá, então ela precisa se manter. Ela tem que pagar suas contas de luz, de água. Ela precisa ainda que os irmãos venham, precisando de uma cesta básica, precisando de um auxílio. A igreja, ela permanece. E nós somos a igreja do Senhor. Por isso, separe agora seu envelope, repara seu dízimo, sua oferta, e nós vamos orar pela sua vida, em nome de Jesus. Deus, nós separamos agora os nossos dízimos, nossas ofertas. Separamos, Senhor, e colocamos diante do teu altar todo o nosso subsídio, nossa subsistência. Senhor, o pão na nossa mesa que nunca falte, e que em nome de Jesus, nesse momento em que muitos param de trabalhar, nós cremos que a tua palavra ela permanece e prevalece em nome de Jesus. Nós cremos que há um milagre e o Senhor vai fazer um milagre. Por isso nós entregamos, já certos da vitória. Nós entregamos antes, já crendo que o Senhor vai fazer, com fé, acreditando que a tua palavra vai se cumprir e nós seremos vitoriosos pelo sangue do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe meu irmão, minha irmã. Nós estamos juntos
conte com seu pastor, conte com a sua igreja. Deus é contigo, em nome de Jesus. Amém? Se você puder, faça assim com as suas mãos. Eu quero implementar a bênção sobre a sua vida. Yavireshekah Adonai Vishunekar. Yah Adonai Panavelekar Vishunekar. Iksa Adonai Panavelekar Vieksem Lechá Shalom. Que Adonai te abençoe e te guarde. Que Adonai faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Adonai tenha misericórdia de ti. Que Adonai sobre ti levante o seu rosto e ponha sobre você a Shalom, hoje e para todo sempre. Amém, amém. Shalom, shalom.